Eu sinceramente acho que eu seria uma ótima gótica quando adolescente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas hoje você pode me chamar de Vingador. Vingador das Trevas, que ressurgiu da morte para vingar o seu amado. Hoje nós vamos falar sobre um filme que é muito amado pela comunidade gótica e acabou de ter um reboot que ninguém assistiu e ninguém vai assistir. Eu vou assistir, mas não tem nenhum motivo específico. Realmente não tem nenhum motivo pelo qual eu queira muito ver esse filme. Zero motivos. Não tem nada de atrativo, eu só quero ver porque eu gosto de cinema, sabe? Cinema. O nome do filme é O Corvo. E ele tem uma história muito interessante dentro e fora do filme. Porque na gravação, várias pessoas se machucaram na hora da gravação. E o personagem principal, que é o Brandon Lee, morreu fazendo esse filme. Na gravação, num acidente onde tinha uma bala de verdade, junto com as balas de revólver de mentira, que acabaram atirando e matando ele. Ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, estavam comemorando, não, estavam... Quando é aniversário de morte, você não comemora, você faz o quê? Relembrando? Eles estavam relembrando os 30 anos de falecimento do pai dele. O pai dele é quem? Bruce Lee, que também faleceu num acidente estranho num set de filmagem. Só que o Bruce Lee morreu de alergia a um remédio para dor. Então o pai dele faleceu, é aniversário de morte do pai dele, que faleceu da mesma maneira que ele no set de filmagem. E a história do filme conta que antes de morrer, o Corvo, né, que o nome do filme é O Corvo, antes de morrer, ele tinha uma noiva e eles estavam prestes a se casar, mas os dois morreram. E na vida real, o Brandon Lee também tinha uma noiva. E eles também estavam prestes a se casar, mas infelizmente o Brandon Lee faleceu. Então é um filme gótico, baseado numa história em quadrinhos gótica, que teve uma produção gótica e resultados góticos e dramáticos. Então esse filme, ele teve, de uma maneira triste, né, porque foram todos acontecimentos infelizes, mas teve toda a promoção que ele precisava no tempo certo. Fora que ele aconteceu, esse filme é de 94, que é a década de 90, é a década grunge, é a década do gótico, do adolescente angustiado. Então tudo isso juntou muito pro filme fazer sucesso. E teve mais uma coisa, o Kurt Cobain, da banda Nirvana, faleceu, acho que um mês antes do lançamento do filme, que também era um ícone do grunge. Então pensa, quantas coisas tiveram que acontecer ao mesmo tempo para esse filme que não seria tão conhecido, porque ele foi um filme bem de baixo orçamento, mas tudo culminou para ele acontecer. E esse eu acho que é um dos grandes problemas dos reboots. Eles não levam em consideração o espírito do tempo. Que é isso? É que algumas criações foram preparadas para aquele período histórico. Não tem como dar certo em outro momento. Não tem como você fazer um filme sobre a cultura gótica, que infelizmente o protagonista falece, tem uma noiva que sabe, é muita coisa junta no período certo, com acontecimentos exatos. Pra você repetir uma coisa dessa é muito difícil. Você não pode só pegar a história, que a história é legal, eu não vi o filme novo ainda. Mas a história é muito legal, e trazer pra agora e fingir que vai dar tudo certo, porque não vai. Um exemplo disso tem um filme chamado Tron, que eu gosto bastante das duas versões. Mas o primeiro Tron, ele só funciona porque ninguém naquela época sabia o que era computador. Porque o resumo é, o protagonista do filme Tron, ele é um programador que acaba entrando dentro do computador, e lá tem brigas de softwares. O que são brigas de softwares? São pessoas vestidas de software participando de corridas de moto. E os softwares brigam com os vírus. E tem um animal de estimação que é um bit, que fica piscandinho assim. Ninguém que tava produzindo esse filme entendia de computador. E daí eles fizeram um reboot. Um reboot, eu acho ele lindo. Mas assim, lindo de um jeito que eu assisti mais de uma vez esse filme só porque eu gosto de ver o filme, porque a trilha sonora é uma das melhores trilhas sonoras da história. Só que não tem como você adaptar isso pro presente, porque é uma história de softwares que brigam numa corrida de moto dentro de um computador. A gente sabe demais sobre softwares pra acreditar nisso. E daí eles tentaram fazer toda uma enrolação, mas não tem como, tipo, as pessoinhas que vivem dentro do computador. Tentaram explicar que era uma outra dimensão, tentaram falar, mas não vai. Por quê? Porque nos anos 80 aquilo era incrível. Agora não tanto, mas o filme é lindo. Se você gosta de estética, ai como eu gosto de jogar pra aquele filme. E o mais importante pra mim sobre o Corvo, de 1994, é que o Corvo, o Eric, né, que é o personagem principal, simplesmente não sabe como se comunicar diretamente. Ele faz de tudo menos explicar o que tá acontecendo. E hoje nós vamos aprender as lições de comunicação que o Corvo tem para nos ensinar. Sobre comunicação direta, sobre como passar um ponto, explicar, chegar a algum lugar. Por que ele não faz isso em nenhum momento do filme? A história começa com uma narração, e a narração fala assim: algumas pessoas acreditam que quando alguém morre, um corvo vem buscar eles para a terra dos mortos. Quando essa morte é tão horrorosa e tão absurda,
A alma não consegue descansar. E nesse momento, o corvo permite que ele ressurja das mortes dele, ressurja do cemitério, para poder vingar todo o mal que aconteceu com ele. Eu amo filmes que abraçam o que eles são. Esse é um filme gótico. E ele é gótico até o fim da vida. E não importa que vai ser cafona. Não importa que quem não gosta dessa cultura vai achar, ai, que coisa estranha. Não, ele não se preocupa com isso. Ele entende o universo dele e leva a sério. E eu amei isso nesse filme. Cada vez que eu vejo, eu vi ele mais algumas vezes, né, pra gravar pra vocês. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais desse filme. O Eric mora em Detroit com a noiva dele. Eles iam se casar no dia 31 de outubro, no Halloween, porque novamente góticos. Mas no dia 30, acontece um negócio chamado Dia do Mal. Eu acho que é isso, Dia do Mal. Que as pessoas más botam fogo nas coisas. É isso. Eles têm várias coisas que eles não explicam tão bem, mas é isso, é o Dia do Mal. Dia do Mal a gente bota fogo nas coisas. E eles estavam tentando, as pessoas más, né, a gangue má que manda lá, estava tentando despejar todos os moradores daquele prédio. Mas a noiva do Eric falou não. E ela fez uma reclamação legal contra a gangue. E a gangue falou, foi lá, matou todo mundo. Matou, abusou muito violentamente da noiva dele, a Shelly. Jogou o Eric da janela, 6 andares abaixo. A Shelly, ela foi hospitalizada e ela ficou 40 horas em sofrimento antes de morrer. Essas informações que eu estou te passando são importantes. Quem narra essa história é uma menininha. Essa menininha tem a pior mãe do mundo. E o casal, o Eric e a Shelly, eles cuidavam muito dela. Então ela tem muito carinho por eles. E ela ficou meio que órfã, assim, porque a mãe dela não cuida dela. E ela ficou muito mal e muito triste. Quem narra a história é ela, que vê o Eric morto e vê a Shelly indo pro hospital. Um ano se passa. Corvo decide que a alma do Eric realmente não está em paz e decide ressuscitar o Eric da sua cova para fazer vingança. Para fazer vingança e ter paz na alma dele e poder enfim se reencontrar com a Shelly, seja lá onde for que ela esteja. Então ele ressurge todo confuso, todo atordoado. Ele ressurge da terra, mas ele tá um gato, fortíssimo. Era como se ele tivesse feito abdominal naquele caixão todos os dias. Fortíssimo, ele chega todo desesperado, sai correndo, chega no prédio e daí a gente descobre meio que os poderes dele. Prédio que ele faleceu, né? E são uns poderes meio vagos que eles vão piorando de lógica com o passar do tempo. Então, no começo, ele é invencível. Ele é imortal, ele leva tiro, ele leva soco, ele leva facada, mas cura. Ele é tipo o Wolverine. O Corvo, que agora é tipo o brother dele, onde ele vai, o Corvo vai também, o nome dele é Corvo e ele tem um corvo. Ele consegue ver as coisas através do olho do Corvo. Então o Corvo é meio que uma câmera de segurança que vai na frente, ele já sabe o que tá acontecendo porque o Corvo tem uma ligação única de morte. E além de tudo, ele tá um gostoso, porque novamente, você estar morto não é desculpa para ir pra academia todo dia. E ele tem uma vibe muito artística. Ele é uma alma perturbada, porém artística. Porque a primeira coisa que ele faz depois de descobrir tudo o que aconteceu é pegar o pancake e o batom preto e fazer uma maquiagem dramática. Porque prioridades, né? Como é que eu vou me vingar dos meus inimigos sem ter uma imagem dramática? Enquanto ele tá lá fazendo a maquiagem e tal, e sofrendo, porque ele é uma alma triste e conturbada e corrompida, os membros da gangue que mataram ele e a esposa estão num bar. Amo exageros. Como eles estão mostrando que eles são maus? Eles estão fazendo uma aposta pra ver quem engole uma bala de revólver. Um deles engole a bala de revólver e depois ainda pega um charuto e apaga o charuto na própria língua, porque ele é mau nesse nível. A primeira pessoa que ele vai atrás é o Tintin. Tintin é o louco das facas. Cada vilão, cada membro da gangue meio que tem sua pira, assim. A pira do Tintin são as facas. Ele chega e os dois começam a brigar fortemente, um batendo no outro, e daí ele olha pra ele e fala: assassinato é divertido, porque todos são muito maus e eles nunca se arrependem. Não tem uma fala de arrependimento de nenhuma das pessoas maus. Eles estão morrendo, eles estão falando, vai a merda. Eles são bem sérios nesse negócio de ser mau. Daí o Tintin fala pra ele, olha pra ele e fala: eu gosto de facas e eu nunca erro uma mira. Ele atira a faca e o Brandon Lee, o corvo, ele desvia. E daí ele fica: oh, você desviou da minha faca! Como assim você desviou da minha faca? Ninguém desvia da minha faca. E ele joga mais 2 facas e a terceira ele pega com a mão assim, porque ele é esse cara. Ele pega e encurrala o Tintin na parede, olha pra ele e fala: quero que você me conte uma história. Há 1 ano atrás, um homem, uma mulher e um apartamento. O que aconteceu? Primeira lição de comunicação, seja direto, seja específico. Você não precisa fazer firula na hora de comunicar, nem tudo precisa ser um drama, nem tudo precisa ter uma analogia. Você podia ter falado: você me matou, que ia ser bem mais assustador. Você me matou há 1 ano atrás e eu tô aqui por vingança. Ia ser muito mais dramático, ele ia ficar fechadinho, ele ia chorar de desespero. Não, mas ele tem que falar: eu quero que você me conte uma história. Há 1 ano atrás,
que ele é dramático. O corvo, ele é bem dramático. Há um ano atrás, um homem, uma mulher, um apartamento. O que aconteceu? Daí o cara fala que, foi qualquer bosta. Mas foi qualquer bosta, eles morreram porque tinham que morrer. O Brandon Lee esfaqueia ele. Ele usa uma faca pra cada órgão vital dele. Tem uma coisa que o corvo, ele leva muito a sério, é a marca pessoal dele. Ele é muito do branding. Então, ele deixa na parede, assim, o desenho de um corvo gigante escrito com sangue. E esse é o tipo de coisa que é super legal quando você vê pronto. Mas quando você pensa fazendo, é estranho, é broxante. Porque, então, é sangue do inimigo. Então, ele teve que tirar esse sangue. Ele fez o quê? Ele pegou um potinho? Ou ele... Porque tava no alto, assim. Então, ele usou o dedo, ele pegou um pau. Mas daí ele ficava subindo e descendo. Pega o sangue e risca um pedacinho. Pega o sangue e risca um pedacinho. Ou ele teve que fazer uma sangria no cara, pegar um potinho. Mas onde é que ele conseguiu o potinho? Mas ele tinha um potinho e daí ele faz um corvinho de sangue. Corvinho de sangue. Imagina que você chega no meio e o cara tá lá pintando um corvinho de sangue com um dedo, com um pauzinho. Não sei com o que ele tava pintando, porque não explicam essas coisas que eu gosto de saber, que isso é a logística. Como é que essa logística aconteceu? E daí ele deixa o morto, o corvinho de sangue, e vai seguir com a vida dele. Daí corta pros realmente vilões, porque tem os capangas e tem os super vilões. Esses super vilões, atenção porque eu vou dizer, é um cara com cabelo bem longo, assim, e uma moça que é a irmã dele. A primeira cena, tá ele na cama com uma moça pelada, desmaiada, e a irmã dele tá tomando banho. A irmã dele chega perto dele, dá um beijo nele. Não é nem subjetivo. Eles são irmãos que se pegam no filme. Eles são irmãos namorados. E eles fazem surubas e matam a terceira pessoa da suruba. Por quê? Por que esse sino tá sendo tanto usado? É a terceira gravação de filme e já é a segunda vez que eu tenho que usar esse sino. Mas tá, eles são irmãos psicopatas e eles estão com uma moça que faleceu por motivo, sei lá, de drogas. E daí a irmã fala, nossa, que olhos bonitos, e arranca o olho dela com uma faca. Porque eles são maus, irmãos e incestuosos. Daí ele vai atrás da segunda pessoa. O corvo vai atrás de uma segunda pessoa que é o dono de uma loja de penhores. Por quê? Porque tudo que as pessoas más, os capangas roubam, ele compra. Tudo. Sem perguntar direito de onde é que veio. Então o corvo chega com os dois pés na porta, quebrando o vidro, e fala, e eu vou ter que ler. O som de alguém batia levemente aos meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo nos umbrais. Que caralho é isso? Eu te respondo. É um poema do Edgar Allan Poe também, patriarca do gótico, né? Que o nome do poema é O Corvo. Que, inclusive, eu tive que achar umas 3 traduções pra entender o que caralho ele tava falando naquele poema. Esse poema sem contexto, essas duas frases, elas não fazem o menor sentido, sem contexto. Sobretudo declamadas pra alguém na porta. Sem pé nem cabeça. Se ele falou apenas, ouço alguém batendo nos meus umbrais. Lição de comunicação número 2. Citar um negócio sem contexto pra um público que não sabe o que tá acontecendo, que você não explica só pra parecer mais inteligente, não é comunicação. Se teu único propósito é mostrar como você sabe, você não tá comunicando nada. Você tá sendo chato, você tá sendo arrogante. Se você está indo matar alguém, você não cita 2 frases de um poema de 40 sofres do Edgar Allan Poe, achando que ele vai entender o que tá acontecendo, porque ele não vai. O que ele queria acontecer com isso? Não ia acontecer nada. Então, não se faça de inteligente. É mais legal você citar coisas e dar o contexto, ou citar coisas que as pessoas sabem, e as pessoas falarem, nossa, que legal, vamos criar uma conexão, do que citar um negócio aleatório que nem o Corvo fez, pra parecer sofredor. Mais sofredor do que ele já é. A gente já entendeu. Você é sofredor. E daí ele tá lá procurando um anel, que é o anel de noivado dele, que foi jogado lá. Ninguém compra nada, aparentemente, desse homem da penhora, porque tá tudo lá, um ano, um anel de ouro. Daí ele traumatiza o cara do penhor, que também não há essas coisas de gente boa, né? Ele é bem mal educado. Pega um saco de anéis, um pacote, uma caixinha de anel, e ele vai segurando em cada anel. Porque, aparentemente, um dos poderes dele também é sentir as memórias de objeto. Porque ele não procura pelo anel que ele comprou, e ele sabe o modelo. Ele vai sentindo. E daí ele sente as memórias do anel e sabe que aquele anel é o dele. Esse poder não é usado de novo, se você sentir a memória dos objetos. É só nessa hora. Só. E daí ele sente a presença do anel, pega o anel, faz um colar, porque, novamente, o Corvo, melhor pessoa, artística, faz um colarzinho e fala pro cara assim, cada anel que tá aqui é um certificado de morte que você ajudou a fazer. Você sabia disso? E daí ele tá, tipo, todo cagado, falando, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata, por favor. O Corvo pega todos os anéis e coloca na garrucha dele, numa espingarda, todos os anéis, coloca na garrucha dele, na espingarda, e olha pra ele e fala, você não vai morrer, você vai sobreviver e avisar pra todos os outros que hoje será o dia da morte deles. Enquanto joga gasolina por toda a penhora.
Muita gasolina. Ele tem muita gasolina. Daí o Brandon Lee sai e o outro cara começa a xingar e ele pega e atira as alianças. Que drama. Eu amo como esse filme tem drama. Ele atira as alianças que aparentemente fazem uma faísca e uma explosão e explodem toda a lojinha de penhor dele, mas ele sobrevive, sendo arremessado pra fora, mas tá vivo. Lição número 3 de comunicação: para as suas palavras serem forças, elas têm que ser parecidas com as suas ações. Você não pode prometer que uma pessoa vai sobreviver e depois explodir ela, gente. Não dá. A pessoa para de criar confiança nas coisas que você fala, sabe? Se você promete, não cumpre. Ou se você promete que vai manter ela viva e daí explode ela. Não é bom pra comunicação. Daí o Corvo vai atrás de um policial. Esse policial estava no dia que aconteceu a morte do casal. E ele é um policial do coração de ouro, ele é um policial do bem mesmo, num sistema totalmente corrompido que é quase Gotham. Inclusive, Batman pegou muita referência do Corvo. Os Batmans do Nolan tem muita referência do Corvo. Sim, ele não fez tanto sucesso como, mas ele criou muitas inspirações. Depois procurem as inspirações que o Corvo trouxe. E daí os dois têm a pior conversa do mundo, porque ninguém explica nada, ninguém fala nada pra ninguém. O policial sai mais confuso ainda do que ele entrou. O Corvo novamente fala uns negócios charada, e daí a única coisa que ele fala que presta é: viu como o Tintin tá morto? Matei ele. Ele fala: você matou o Tintin? E os outros? Meu Deus, que absurdo! E ele fala: avisa todos os outros que eles já estão mortos. Eles morreram no dia que eles me mataram. E mataram a Shelley. Agora eu só vou cumprir a promessa de já morte deles. Eles já estão mortos. Eles já estão mortos. Eu gosto do drama, gente. Chega todo dramático. E vaza. Ele desaparece. Daí, enquanto ele tá desaparecendo, corta pro casal de irmãos namorados. E eu preciso explicar essa cena com todos os detalhes, porque ela é importante saber isso. Enquanto o irmão e a irmã estão se pegando, eles estão com uma tigelinha cozinhando o olho da menina que eles mataram ali, cozinhando o olho, e sentindo o cheiro da fumaça. E gostando do cheiro da fumaça do olho. E ao lado do potinho com o olho queimando, tem uma montanha assim de cocaína. Um nível mortal de cocaína. Por bastante mesmo. Para eles usarem enquanto cheiram o olho da moça que morreu e se beijam enquanto irmãos. Dá trabalho fazer uma cena complicada. É muito evento junto. A pessoa demorou para escrever isso. Enquanto a irmã namorada tá queimando o olho, ele tá cheirando cocaína. Daí o Corvo que segue rondando as ruas, a menininha, que é uma criança abandonada, vai ser atropelada e o Corvo salva ela. Ele explica alguma coisa? Não. Ela olha pra ele e fala: por acaso você é tipo um palhaço? E ele olha pra ela e fala: às vezes. E daí ela tipo, tá? E ela sai falando: cara, eu odeio essa cidade. Meu skate parece até uma prancha de surf, porque chove o tempo todo. E daí ele olha pra ela e fala: às vezes não chove o tempo todo. E ela entende por quê? Porque além de tudo, ele é roqueiro. Ele tem uma banda de rock. E esse é um trecho da música dele. Às vezes não chove o tempo todo. Profundo, gente. Profundo, profundo. Esses cortes vão acontecendo separados. Então a menininha tá sendo salva, o Corvo tá, sei lá, corvando, correndo. E daí corta pra mãe da menininha. A mãe da menininha é uma garçonete, moça da vida e usuária de morfina. A gente encontra ela com um dos capangas que vão morrer, se pegando com ele e se drogando com ele. Eles estão lá se drogando, eles estão se pegando, o Corvo aparece. O Corvo chega lá por motivos de vingança, né? Ele tá lá. O cara mal tenta atirar nele, atira várias vezes, mas ele sobrevive, porque ele é o Corvo e ele é imortal e ele quer vingança. E ele atira na perna do cara, o cara desmaia. Pega o cara, pega o pezinho e coloca dentro da banheira. Quem tá lá na banheira? A mãe da menininha. Ele pega a mãe da menininha, puxa pelo braço, faz ela olhar no espelho e fala a seguinte frase, que eu vou ter que ler também porque ela é profunda. Mãe é o nome de Deus nas bocas e corações de todas as crianças. E daí ele aperta o braço dela. E ele também, aparentemente, tem o poder de expurgar drogas, porque daí a morfina sai. Sai. Ele vira pra ela e fala: sua filha está nas ruas, cuida dela! E ela sai de camisola, tipo, não, meu Deus, que medo! E sai correndo. Só que, antes disso, ele faz uma piada de extremo mau gosto sobre Jesus, que eu não vou falar aqui, porque não é só crente, pro cara que ele matou. Logo depois ele tá falando que Deus é a mãe, sério, consistência. Isso é o número 4 de comunicação, consistência. Você é crente ou você é ateu. Porque não dá, amigo. Não dá pra você tentar convencer mães viciadas em voltar pros filhos citando Deus e depois fazendo... Não dá. Se bem que ele é todo assim, né? Ele é todo tipo, vamos matar geral, mas daí ele olha pro amigo policial e fala: não fuma que faz mal, o cigarro vai te matar. Olha pra mãe e fala: não use drogas. Ele é tipo pro-erd gótico. Daí depois que ele mata o cara e assusta a mãe, ele vai conversar com o policial. O policial tá com a ficha dele e explica tudo o que aconteceu. Explica que o prédio precisava ser interditado. Eu não sei essa história direito, gente, mas o prédio precisava ser interditado porque os caras maus queriam interditar o prédio. A Shelley não queria isso, ela fez uma reclamação legal. E isso fez com que eles fossem lá matar os dois. E segundo o policial, essa morte fez com que todas as outras pessoas movimentadas em não perder o prédio desistissem. Afinal, eles foram mortos de uma maneira bem sofrida. E daí ele conta que ele foi morto do 6º andar, que a Shelley ficou 40 horas sofrendo. E daí o Corvo encosta nele.
Quando ele encosta nele, ele vê todas as memórias do período que a Shelley estava morrendo, que também aparentemente é um poder desse. Você vê memórias específicas na cabeça de outra pessoa, mas só as que você quer ver. E daí ele fica horrorizado e fala: policial, meu querido, você ficou do lado dela às 40 horas e falou: sim, eu fiz o que eu podia e eu tentei ajudar vocês, mas isso fez eu me meter com as pessoas erradas e agora eu fui rebaixado como policial de rua. Enquanto ele tá batendo papo com o policial, o dono da loja de penhores vai lá dar o aviso, né? Falar: hoje a morte chega pra vocês. E ninguém acredita que um homem maquiado, imortal, explodiu a loja dele. E daí eles matam o dono da loja de penhores também, por que não? Por que não? Já estamos aqui e matamos. E daí o que acontece? Corta. O Corvo tá fazendo o quê? Ele tá tocando guitarra. Ele está no alto de um prédio tocando guitarra. Por quê? Porque ele roubou uma guitarra da loja de penhores. E porque ele é uma alma perturbada. E ele também é uma alma artisticamente perturbada. Então ele está exprimindo seus sentimentos com solo de guitarra. Eu amo esse filme. Daí fica um tempo ele lá solando guitarra muito alto para todos os vizinhos de madrugada. Pausa pra vingança pra tocar a música do meu povo. E a propósito, o Corvo sim é uma alma perturbada. Ele é tão perturbado que um corvo ressurgiu ele. Não essas almas perturbadas de fanfic. Ai, meu pai rico não me ama bastante. Ah, meu pai tinha um relacionamento aberto com a minha mãe. Ah, uma coisa ruim aconteceu, eu não procurei terapia. Não, o Corvo sim, ele merece o certificado de alma perturbada. Ele tem todo o BO e ainda é artístico. Ícone da alma perturbada. Daí depois do solo de guitarra do Corvo, ele vai encontrar dois membros da gangue que estão juntos. O que acontece? Um entra no carro, o outro não. Quando ele entra no carro, o Corvo tá lá e manda ele dirigir, loucamente, pelas ruas. O outro membro é atropelado sozinho. Ele tá andando e é atropelado. Ele fica bravo com quem atropelou ele, rouba o carro dele e vai atrás do amigo, que foi sequestrado pelo Corvo. Temos dois. É importante a gente não perder a linha. Esse amigo do carro, lembra que cada um tem uma pira? A pira desse amigo é explosões. Então tem vários explosivos no carro dele. Ele chega até um pier, onde o Corvo amarra ele, amarra a boca, prende o acelerador no chão e coloca vários explosivos em volta dele. Quando ele vai em direção à água, acontece uma explosão no meio. E se ele não morreu explodido, ele vai morrer afogado. Você entende? Você entende a finesse do negócio? O drama. Amarrar o cara inteiro com fita silver tape. Sabe? Muito bom mesmo. E daí o que ele faz enquanto tá explodindo? Ele que tem uma garrafinha de gasolina com um dosador de precisão, bonitinha, pequenininha. Pra quê? Pra desenhar um corvo também. E daí lá tá ele, que não mostra, porque essa parte tira todo o espírito de herói, lá desenhando um corvinho com gasolina, com a garrafinha dele de gasolina. Daí ele solta fogo e faz um corvo de fogo. Porque branding é a melhor coisa. E ele vai embora. O cara atropelado vai até lá, vê o carro explodindo e volta pra contar pro cara mal do cabelo comprido, incestuoso, o que aconteceu. No outro dia, corta pra menininha acordando em casa. E a mãe dela tá na cozinha, completamente traumatizada, sóbria, olhando pra filha e falando: filha, esse aqui é um ovinho? Vem comer um ovinho que a mamãe fez pra você. E a filha tá tipo: quê? Desde quando você faz ovinho pra mim? Vocês estão loucos? Dela: não, filha, venha, eu tive uma experiência que me fez mudar de vida. Senta aí, vamos comer um ovinho. Que ovinho? Como é que você gosta do seu ovinho? Melhor de tudo, ela vai ser uma boa mãe por trauma. Ela foi traumatizada em direção à maternidade. Por que você é uma boa mãe? Medo. Um homem imortal maquiado matou o meu traficante / namorado. E mandou ser uma boa mãe, e agora eu sou uma boa mãe. Porque eu tenho medo. É um jeito, né? É um jeito. Daí a menininha, que agora tem uma mãe, do nada, sobe lá no prédio abandonado onde eles morreram e fica triste porque o Corvo não fala direito com ela. E daí ela grita e fala: eu sabia que você não se importava comigo. E daí aparece: é claro que eu me importo, e eles se abraçam. Mas ela fica brava com duas coisas. Primeiro, por causa que o Corvo não tá sendo o BFF dela. Segundo, depois disso, no final do filme aparece ela brava com ele porque ele não se despediu. Lição número 5 de comunicação: seja plausível com as suas demandas de comunicação, sabe? O cara tá lá, veio dos mortos, dá pra fazer vingança, tem que matar um monte de gente, sabe? E daí a menininha tá tipo: ai, você não veio ser meu amigo. Prioridades, minha menina. Às vezes não dá pra comunicar pros outros as coisas. Às vezes você tem um acidente e daí você tá sofrendo com dor e daí você não pode ir pra avisar as pessoas que você tá no acidente. Então daí alguém liga pra você e fala: nossa, mas por que você não me contou? Porque eu estava com dor no hospital. Não tem como eu fazer as outras. A pessoa fica brava porque você não contou uma coisa no momento que você não poderia contar. Então pensa, sabe, nas coisas que você espera dos outros. Sobretudo se você é uma criança quase órfã e espera que o fantasma o fantasma noivo da sua amiga voltou. Daí depois disso ele faz o quê? Mais um solo de guitarra, dessa vez com fundo vermelho, dramatiquíssimo. E dessa vez ele não apenas toca a guitarra, ele quebra a guitarra. E ele quebra a guitarra na caixa de som, porque ele levou tudo lá pra cima. Pelo menos ele teve lógica, né? Veio a guitarra, veio a caixinha de som, ele deve ter... Outra cena boa, ver o Corvo puxando os fios e colocando numa tomada pra guitarra elétrica dele funcionar. Perde totalmente a moral de homem dramático, sofredor, se mostrar ele com um monte de fio assim descendo.
Porque ele tem que fazer o solo no alto de um prédio, porque senão não tem o mesmo espírito. Ele tem que descer as escadas, colocar, subir, fazer cara de sofredor, solo de guitarra. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. O cara tava pegando a mãe da menininha, depois que ele levou um tiro, o corvo pega várias seringas, coloca elas no coração dele e faz um corvinho de sangue. Bem dramático, bem bonito. Por quê? Porque acima de tudo, imagem pessoal. Lição de branding pra você. Entre vingança e a imagem pessoal, primeiro a imagem pessoal. Talvez a sua vida, sua vida não esteja dando certo porque você não tá valorizando bastante a sua imagem pessoal. Ele veio através de vingança, mas mesmo assim a marca dele tá em todo lugar. Todo mundo sabe quem é ele. Importante falar isso porque ele é o cara do branding e a gente não pode tirar isso dele. Daí tá tendo o segundo ano do mal, né? Teve o primeiro ano do mal, que as coisas pegaram fogo porque eles são maus. Agora é o segundo 30 de outubro e todas as pessoas más de Detroit são reunidas numa mesa gótica, sendo góticos, maus. E o grande vilão do incesto dá um discurso. E esse discurso não faz o menor sentido, nenhum aspecto. Ele começa falando: hoje, nesse belíssimo 30 de outubro, o dia do mal, nós estamos aqui para tocar fogo em umas coisinhas, lucrar em outras coisinhas e celebrar o dia do mal. Aparentemente, o dia do mal virou meio que um feriadão, assim. Várias outras gangues menores botam fogo em coisas em homenagem ao Dia do Mal. E ele tá bravo porque institucionalizou o Dia do Mal. Não é mais uma coisa anárquica. Então ele tá se reunindo com as pessoas más pra ver o que eles fazem em relação a isso. E daí ele fala a seguinte frase: ganância é coisa de amador. Desordem, caos e anarquia é diversão. A gente precisa se divertir mais. Sabe quando o seu chefe, seu gestor, sua dupla, qualquer pessoa, sua mãe, começa a falar e ela perdeu a linha de raciocínio no meio do caminho, mas ela não quer perder de falar e parecer que ela tá confusa, ela começa a devagar, longe, falar coisas aleatórias e meter uma sinergia no meio, colocar umas palavras de efeito, mas nada faz sentido? Então, não faça isso. Essa é a lição de comunicação, não faça isso. Saiba exatamente onde você quer chegar nos seus discursos, nas suas conversas, nas suas palavras, para que no meio do caminho você não se perca, que nesse homem mandando eles gerarem lucro e serem anárquicos ao mesmo tempo. E daí ele fala que o dia do mal virou um feriado, e daí um cara fala, então é pra gente acabar com o dia do mal? Daí ele fala, não, é pra gente piorar o dia do mal. Vamos botar a cidade inteira em chamas. Eu quero uma chama tão grande que Deus perceba a gente. Ou Satanás, alguém perceba eles. Mas como é que eles vão lucrar assim? Botando... Não é um bom plano de negócios. Mas tá. O corvo chega pra botar ordem na bagunça. Ele fala, se vocês quiserem sair, eu só quero o cabeludinho ali. Ninguém sai, porque todos estão lá, porque eles são maus. E daí todo mundo pega um tipo diferente de arma e atira no corvo. E, infelizmente, é nesse momento do filme que o Brandon Lee é morto. É nessa hora que uma das armas... São todas armas verdadeiras com balas falsas. Menos uma que tinha Era uma bala falsa, mas não era tão falsa. Tem uns níveis de falsidade, eu não entendi direito bem. Mas ele acabou falecendo por causa disso. E eles fizeram uma CPI pra descobrir o que aconteceu. E foi uma quantidade tão grande de erros de segurança que a legislação de segurança mudou em Hollywood depois do Brandon Lee. Porque eles não conseguiram achar um culpado. Foi uma cascata de incompetências que geraram nesse momento. Tanto que atores falaram, não, depois do Brandon Lee a gente olha a arma, mostra pra todo mundo que tem na arma e tal. Porque não dá pra isso acontecer de novo. Foi falha de competência, não foi um acidente. Então, é nesse momento que acontece, eu imagino que, tipo, mostra todo mundo levando um tiro e ele fica um tempo deitado. E depois ele se move como um fantasma. Eu imagino que foi ali que a cena cortou, teve todo o problema e eles voltaram para as gravações. O que deve ter sido uma coisa horrorosa, né? Você tem que continuar a cena, mesmo sabendo que a cena foi responsável pela morte de uma pessoa. Deve ser horrível, não tem nem como mensurar isso. Mas lá no filme, ele revive, né? Ele começa a matar uma pá de gente, é tudo muito escuro, tudo muito... que eu acho que agora ele já começava a usar o dublê de corpo. E o corvo sai correndo e a polícia começa a atirar nele. Não na gangue, nas gangues, nas pessoas más, nele. E ele tenta sair correndo e o policial do Coração de Ouro, ele foi suspenso. Porque ele tava passando um pano desgraçado pro corvo. Panão, assim. E daí o detetive-chefe dele ficou bravo. Falou, você tá suspenso. Ele aparece e ele salva o corvo dos policiais num carro que depois foge. No outro carro estão as pessoas super más. A irmã namorada, o irmão namorado e mais duas pessoas aleatórias do mal. E a irmã namorada aparentemente é meio mística. E ela fala, corvo é um ser muito poderoso, mas todo o poder do corvo está no corvo. No pássaro. Se a gente matar o pássaro, mata o corvo. Se a gente matar o corvo, mata o corvo, entende? A pessoa corvo fica vencível se a gente matar o pássaro. E eles falam, top, um plano totalmente plausível e a gente vai fazer isso. Eles vão para uma catedral abandonada. Mas antes disso, antes do corvo e o menino, a menininha e o corvo se despedem num cemitério. Porque gótico. Eles se despedem num cemitério, ela olha pra ele e fala que eu falei, você vai embora sem dar tchau? Daí ele, desculpa, eu nem devia estar aqui, né? Tô morto. Em cima da tumba da Shelley, né? E ela fala, você vai me achar estranha de me ver aqui dormindo num cemitério? Daí ele fala,
O cemitério é o lugar mais seguro do mundo. E sorria, ele sorria. Daí ele dá o colar de anel de noivado pra ela, os dois se despedem, aquela criança vai andar sozinha de novo. Ela é o quê? Sequestrada. Sequestrada pelas pessoas más. Ele é sequestrado pelas pessoas más. O corvo pássaro vê e o corvo pessoa vai atrás para salvar. Chegando lá, eles miram em atirar no pássaro. O pássaro dá uma cambaleada. Quando o pássaro dá uma cambaleada, ele perde os poderes dele. E daí, o super cara mal do cabelo comprido e incestuoso atira nele e o tiro passa, né? O policial aparece pra salvar. Eles têm uma conversa. E daí o policial fala, então você vai na frente, pega todas as balas, eu vou atrás e prendo eles. Daí o corvo fala, então, eu meio que não tenho poder mais não. E eu tô atirado. E daí fala, eita, foda. O que a gente vai fazer dele? O policial pensa, então eu vou sozinho. E ele vai sozinho, lógico. Ele é alvejado de tiros, é uma pá de tiro. Mas ele é uma pessoa boa no filme, então não importa quantos tiros, ele tá vivo. Ele acaba vivo, ele tá conversando de boa com muitos tiros. Ele vai tipo 10 tiros, ele tá conversando de boa com o corvo. Mas assim, olha a falta de comunicação. Se você ressurge da morte com os poderes de um corvo, e esse corvo você consegue ver eles, vocês são um. Não ia ser legal avisar que o corvo é mortal? Não ia ser legal avisar que se o corvo morrer, ele tava fugido? Porque daí ele protegia esse pássaro, né? Porque o pássaro tá faceiro voando sozinho. Esse pássaro é sua fonte da imortalidade. Cuida do pássaro. Ele não ia deixar o pássaro sair voando por aí. Comunicação até quando você é resgatado da morte. Se tivesse comunicação, ele não ia deixar o pássaro sair voando sozinho aí. Ia colocar uma coleirinha e falar, você é a minha fonte de eternidade. Você vai ficar comigo. Comunicação! Daí, enquanto o pássaro tá se recuperando do tiro, a irmã má, incestuosa, pega o pássaro pelo braço e vê o Brandon Lee todo sangrando lá em cima. E ela fala, agora o poder é meu. E ele fala alguma coisa que eu não lembro. Mas aí o pássaro, que não tá nessa terra pra bagunça, começa a atacar ela. E o pássaro dá um couro na mulher. Ele dá um pau nela, fura os olhos dela e ela cai e morre. Por falar em pássaro, vocês já ouviram falar daquele pássaro que imita a voz humana? É um pássaro australiano. Eu vou pôr aqui os TikTok que eu vi. Gonna give him a kiss. 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 That's what you turd. My sweet turd bird. Who's my precious jabby bird? Who's my precious jabby bird? Who's my precious jabby bird? Who's my sweet jabby angel? Who's my precious? Por que a gente não tá falando mais sobre isso? Eu acho que a gente deveria falar mais sobre o pássaro que imita a voz humana. Se um dia acontecer o apocalipse dos pássaros, vai ser por causa daquele pássaro que fala que nem gente. Por que aquele pássaro imita tão bem a voz humana? Que coisa estranha. Não tem nada a ver com o filme. Eu só acho muito assustador aquele pássaro que imita a voz humana. Parece mentira. Não, ele tá vendo. Não, ele tá lá, com o biquinho aberto, imitando a voz humana. Daí ele sobe no telhado, a menina tá lá no telhado da igreja gótica abandonada. Tipo, os pontos góticos vão duplicando, assim. Ele sobe, os dois estão lutando na chuva. O corvo pega o para-raio da igreja pra brigar, então ele tá dramático. E o outro tá com uma espada. Ele coloca a espada na barriga do Brandon Lee, que não sei se tá vivo, não sei qual que é o nível de imortalidade dele agora. Mas ele olha pra ele e fala, eu não tenho uma arma, mas eu tenho uma coisa pra te dar que eu estou guardando há muito tempo. E daí ele coloca a mão na cabeça do vilão e ele transfere todas as 40 horas de sofrimento e dor da noiva dele para ele. E ele entra em pânico e cai do telhado e morre com umas flechas no corpo dele, empalado. A pergunta maior é, da onde veio isso? Porque ele não sentiu esse sofrimento. Ele viu a memória do policial que viu o sofrimento. Ele não sentiu o sofrimento. Não tem como ele ter esse sofrimento pra ele, pra dar pra alguém. Segundo, como assim você pode entregar o sofrimento? Não faz sentido. Faz o menor sentido. Mas tá, ele morre. O cara morre, o corvo ele vai morrendo até a cova dele, a tumba, a lápide. E ele fica deitadinho onde ele era previamente falecido. E a Shag aparece, toda mística, toda vindo do mundo. Não sei de onde ela veio, eu realmente não sei de onde ela tava. E pega ele pela mão e fala, vamos, meu bem. E ele vai com ela. E daí a cova dos dois fica normal de novo. E eles se abraçam e eles estão juntos, seja lá onde for. A Terra dos Mortos. E esse é o filme do Corvo. Eu gostei muito desse filme. Eu realmente gostei. Eu assisti por obrigação. Falei, eu queria falar de um filme diferente hoje. E daí eu vi que esse lançou, eu falei, vou assistir. Mas não tô com vontade, não. E eu achei ele muito bem feito. Eles fizeram coisas incríveis com o período com o dinheiro que eles tinham, com as complicações que eles tiveram e com o material que eles precisavam adaptar. Eu gostei demais da conta mesmo. É um filme muito legal. Se você gosta de almas perturbadas, de romances dramáticos, de rock, de gótico, de grunge, de ver pessoas que sofrem com um amor que transcende a vida, você vai gostar desse filme. Eu recomendo bastante. E aí, saudades de mim falando sobre comunicação? Ultimamente tô numa vibe de desenvolvimento pessoal. Tava com saudade de falar de comunicação. Deu pra aprender alguma coisa? Não se esqueça, se você quiser,
ser um membro do meu canal? Dá pra ser membro do canal, tem vários valores, logo logo vai ter várias coisas legais e ele aparece aqui embaixo. E também temos uma lojinha na Amazon, clica lá pra ver o que eu tenho, é legal, se quiser comprar, compra, se não quiser tudo bem, eu te amo igual. Mesma coisa dos membros, se você puder, te amo, se você não puder, meu amor é igual pelos meus filhos, todos vocês. Não se esquece de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se inscrever no meu canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.